Seja bem-vindo ao campo de batalha espiritual. Hoje não estamos aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe até este clamor porque chegou a hora de romper cadeias, desfazer maldições e levantar um clamor poderoso contra principados, potestades e toda a influência de vodu e feitiçaria. Prepare seu coração, abra sua alma, alinhe sua fé. O leão da tribo de Judá já está marchando à frente. O Senhor dos Exércitos se levanta por você. Agora é tempo de orar, é tempo de guerrear, é tempo de vencer. Que o sangue de Jesus te cubra, que o Espírito Santo te revista e que nenhuma força das trevas resista à autoridade do nome de Cristo. Vamos clamar juntos. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos Celestiais, levantamos agora um clamor de guerra contra todas as trevas que se levantam contra nossas vidas, lares e caminhos. Tomamos a autoridade que nos foi dada pelo sangue do Cordeiro e declaramos guerra contra todo espírito maligno e obra de vodu. E declaramos que toda seta lançada por bruxarias, feitiçarias, encantamentos ou trabalhos de vodu cai por terra agora em nome de Jesus. Não tememos o inimigo, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. Erguemos o escudo da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Clamamos pelo fogo do Espírito Santo para consumir cada altar erguido contra nós, cada imagem consagrada, cada boneco manipulado, cada feitiço proferido em oculto. Sejam todos quebrados agora pelo poder do nome de Jesus. Espíritos familiares enviados para vigiar, monitorar, perturbar ou manipular nossas decisões, sejam desmascarados e expulsos agora em nome de Jesus. Toda força oculta que opera nas sombras para confundir nossa mente, enfraquecer nossa fé ou atrapalhar nosso destino, seja agora dissipada. Senhor Jesus, envia teus anjos guerreiros com espadas flamejantes para entrar em batalhas espirituais em nosso favor. Desce com tua glória nos lugares celestiais onde há resistência demoníaca. Desfaz agora os planos dos feiticeiros, dos adivinhos, dos praticantes do vodu que se levantam contra teus filhos. Toda a maldição hereditária que entrou por rituais de magia, pactos ocultos ou alianças com as trevas, seja anulada agora pelo sangue do Cordeiro. Declaramos que somos comprados por um alto preço, separados para Deus, selados com o Espírito Santo. Nenhuma palavra maligna prevalecerá. Destruímos em nome de Jesus cada obra feita em cemitério, encruzilhada, beira de rio ou mata. Toda oferenda consagrada a demônios, toda amarração de alma, todo nome colocado em sacrifícios, todo laço espiritual de opressão e medo, seja queimado pelo fogo do céu agora. Rejeitamos todo medo, pânico, paralisia espiritual, bloqueio de pensamentos e sentimentos. Toda manipulação mental, emocional e espiritual feita por encantamentos, bonecos consagrados ou entidades do vodu, seja quebrada. Declaramos mente livre, alma restaurada e espírito fortalecido no Senhor. Clamamos por discernimento espiritual, para reconhecer a origem dos ataques. Espírito Santo, revela o oculto, mostra onde estão as brechas, fecha as portas que o inimigo usou para entrar. Fortalece nossos muros, ergue tua proteção em cada canto da nossa vida. Somos teus guerreiros, não somos frágeis, não somos vítimas. Somos soldados do Deus Altíssimo. Empunhamos agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela, cortamos toda a corrente espiritual invisível que tentava nos aprisionar. Libertação está sendo liberada agora em nome de Jesus. Que todo altar de sacrifício maligno, onde foram invocados principados e potestades, seja agora derrubado. Toda invocação feita em nosso nome, contra nosso sangue, nossa casa, nossa família, seja agora anulada. Toda energia maligna que nos cerca seja dissipada pela luz de Cristo. Declaramos que as armas espirituais que temos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Cada fortaleza de engano, medo, miséria, enfermidade ou confusão erguida por obras de vodu está agora sendo destruída. As muralhas caem como em Jericó. O Senhor peleja por nós. Entregamos nossas vidas, pensamentos, decisões e caminhos ao Senhor dos Exércitos.
Cobrimos cada passo nosso com o sangue de Jesus. Todo envio de entidades, todo despacho espiritual, todo nome colocado em rituais noturnos, tudo isso perde seu poder agora. Declaramos: só Jesus tem poder sobre nós. Continuaremos orando, crendo, guerreando. Esta é apenas a primeira parte do clamor. Se você sentiu peso, calafrio, dor, náusea, tontura ou pensamentos estranhos durante a oração, saiba, o Espírito Santo está agindo. Continue firme, não pare. Deus está te libertando. Declaramos agora, com toda a fé que há em nosso coração: não há mal que possa resistir ao nome de Jesus. Nenhuma força oculta poderá permanecer. Toda a atmosfera carregada, todo espírito de opressão que ronda nossos lares, desapareça agora diante da glória do Senhor. Declaramos que estamos escondidos debaixo das asas do Altíssimo. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Toda vigilância demoníaca, todo olhar espiritual lançado por meio de vodú, espelhos consagrados ou fotografias amaldiçoadas, seja agora cegado em nome de Jesus. Espíritos de controle, dominação, manipulação, paralisia e tormento enviados por meio de rituais, sejam agora presos e lançados fora, sem direito de retorno. Declaramos: estamos cercados pela muralha de fogo do Senhor. Nenhuma entidade pode nos tocar. Todo encantamento proferido contra nós em línguas estranhas, toda reza, cântico, tambor, dança ritual ou conjuração feita para nos atingir, seja agora quebrada. Declaramos: nossa voz é maior porque vem do trono de Deus. Clamamos vida, luz e libertação. Invocamos agora o nome do Senhor Jesus Cristo contra toda estrutura de vodú que foi levantada em segredo. Toda magia negra seja desfeita. Todo pacto com sangue humano ou animal seja invalidado pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Declaramos com autoridade: nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nenhuma maldição persistirá. Toda obra feita com roupas, fios de cabelo, fotografias, documentos ou objetos pessoais seja agora anulada. Tudo que foi enterrado, afundado, queimado ou consagrado em nosso nome, perca a força. Todo espírito enviado para roubar o sono, trazer doenças misteriosas, gerar confusão mental, pesadelos, visões aterradoras, sons estranhos, sombras no quarto ou perturbações noturnas, seja agora amarrado e expulso em nome de Jesus. Declaramos noites de paz. Em nome de Jesus, quebramos toda a consagração feita contra nossas famílias. Toda geração marcada por opressão espiritual, doenças repetidas, pobreza inexplicável ou separações contínuas, seja agora liberta. Declaramos: nossa linhagem é santa, somos descendência eleita. Nos posicionamos em fé e declaramos: todo altar de vodú armado contra nós será queimado. Toda boneca perfurada, amarrada ou manipulada com nosso nome, seja desativada agora pelo fogo do Espírito Santo. Todo feitiço de travamento caia por terra. Senhor, levanta-te como leão da tribo de Judá e ruge contra os inimigos que tentam nos devorar espiritualmente. Exércitos celestiais, guerreiem agora em todas as dimensões onde as trevas tentam operar. Libertem, limpem, derrubem, queimem, purifiquem com o fogo de Deus. Declaramos: não somos fracos, somos guerreiros, fomos treinados para a batalha. Temos em nossas mãos o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e os pés calçados com a paz. Estamos prontos para vencer. Quebramos agora palavras lançadas em centros de feitiçaria, terreiros ou covens ocultistas. Toda palavra contrária caia por terra. Toda ameaça espiritual se dissolva. Toda maldição volte ao remetente, não como vingança, mas como justiça divina. Cristo reina. Declaramos que nenhum plano arquitetado no inferno prosperará. Todo projeto satânico, escrito, desenhado ou verbalizado, está sendo agora cancelado. Somos filhos da luz.
Não seremos mais presos por correntes de trevas. Somos livres, e quem o Filho libertar será verdadeiramente livre. Clamamos ao Senhor: purifica nossa casa com teu fogo. Visita cada cômodo, cada canto, cada entrada. Queima todo objeto que carrega maldição, amaldiçoa e denuncia o que precisa sair. Declaramos que nossas casas são santuários da tua presença. Oramos pelos nossos familiares. Ninguém da nossa casa será tocado pelo mal. Mesmo aqueles que ainda não te conhecem serão guardados. As correntes estão caindo, os véus estão rasgando, os olhos estão se abrindo. Haverá salvação no nosso lar. Declaramos: toda tentativa de contra-ataque do inimigo será frustrada. O Senhor nos cobre com seu escudo e nos esconde na fenda da rocha. Todo plano de vingança espiritual, represália ou retaliação está sendo anulado agora. O sangue de Jesus nos protege. Todo espírito de vodú que foi alimentado com sangue de animais, oferendas ou pactos para se fortalecer contra nós, está agora sendo enfraquecido pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito alimentado pelas trevas seca agora, morre espiritualmente, perde todo acesso. Tomamos posse da palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Declaramos proteção plena. Somos cobertos pela nuvem da glória, guardados como a menina dos olhos de Deus e selados com o sangue do Cordeiro. Esta guerra não é nossa, é do Senhor. Mas fomos convocados a clamar, a nos posicionar e a crer. Declaramos vitória antes mesmo da batalha acabar. O inimigo está sendo exposto, derrotado e lançado fora. Os céus estão em movimento ao nosso favor. Em meio a esta guerra espiritual, tomamos o Salmo 23 como espada e escudo. Transformamos cada versículo em clamor, em confissão de fé, em decreto celestial. Pois mesmo cercados por principados e feitiçarias, temos um pastor que não nos abandona. O Senhor é a nossa defesa. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Declaramos com fé que nenhuma escassez espiritual, emocional ou material terá domínio sobre nós. Toda pobreza gerada por vodú, toda miséria plantada por maldições, todo ciclo de falta é agora quebrado pelo Deus provedor. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Toda perturbação mental, todo espírito de confusão, gritos noturnos, visões aterradoras e medo plantado por feitiços está agora sendo silenciado. O Espírito Santo nos conduz a descanso seguro. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Clamamos agora para que toda ferida espiritual causada por opressões, todos traumas alimentados por rituais ocultos, sejam curados. Nossa alma é restaurada. O Senhor nos guia com justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Ó Deus, mesmo diante dos vales onde demônios foram invocados, onde maldições foram lançadas, não temeremos. Tua presença conosco dissipa toda a sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. Enquanto guerreamos contra as forças do mal, sentimos tua mão forte nos sustentando. Todo espírito de medo, pânico, ansiedade ou solidão que veio por causa de feitiçarias e opressões, caia por terra agora. O Senhor nos consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Profetizamos que veremos a justiça de Deus se manifestar diante dos que tentaram nos destruir espiritualmente. Toda boca que se levantou para amaldiçoar será silenciada. Deus prepara nossa vitória. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Declaramos agora uma unção fresca sobre nossas mentes. Todo jugo espiritual colocado por rituais de vodú em nossa cabeça, seja removido. O óleo do Espírito Santo quebra todo jugo. Nosso cálice está cheio. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Declaramos que ciclos de destruição, sofrimento,
perseguição espiritual e azar estão sendo substituídos agora por ciclos de bênção. A bondade de Deus nos cerca e nos acompanha, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Declaramos que nenhum espírito de morte prematura, tragédia repentina ou destino interrompido irá nos tocar. Fomos chamados para viver e não morrer. Pertencemos ao Senhor. Nosso futuro está selado em Cristo. Em nome de Jesus, tomamos cada palavra deste salmo como espada contra as trevas. Usamos cada versículo como decreto espiritual para desfazer as armadilhas lançadas por encantamentos, oferendas, objetos consagrados e pactos com entidades malignas. Com o Salmo 23 em nossas mãos, declaramos guerra contra cada espírito que tenta manipular nossa mente, confundir nossos sentimentos e obscurecer nossa visão. Todo véu de engano colocado por feitiçaria está sendo rasgado agora. Vemos com os olhos do Espírito. Declaramos: não estamos sozinhos nesta guerra. O bom pastor caminha conosco. O leão da tribo de Judá está à frente. Os anjos do Senhor marcham ao nosso redor. Nenhuma força de vodú, nenhuma potestade oculta prevalecerá contra a presença de Deus que nos envolve. Se há nomes escritos em ossos, papéis, pedras ou outros objetos e colocados em rituais contra nós, declaramos: esses nomes estão sendo apagados agora pelo sangue de Jesus. Nada escrito nas trevas poderá nos prender. A caneta final está nas mãos de Deus. Senhor, clamamos, quebra os grilhões escondidos. Desmonta os nós espirituais, as trancas invisíveis, os cadeados colocados em nossos caminhos por meio de feitiços. Abre as portas que o inimigo tentou selar. Declaramos: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Todo espírito de engano que tenta fazer com que aceitemos a opressão como normal, seja desmascarado. Declaramos: não somos o que o vodú tentou fazer de nós. Somos o que Deus diz que somos. Nenhuma identidade falsa permanecerá. Somos livres. Deus dos exércitos entra com tua justiça. Visita os lugares onde nosso nome foi levado, onde nossa imagem foi usada, onde orações contrárias foram feitas. Queima com teu fogo. Silencia com tua voz. Que toda obra de bruxaria seja revelada e destruída agora. Nos levantamos com coragem. Não fugimos da batalha. Pelo contrário, avançamos com fé. Declaramos: cada parte desta oração é como flecha lançada contra os exércitos do mal. Toda retaliação está sendo anulada. Estamos blindados pelo sangue do Cordeiro. E mesmo que tentem nos resistir, a palavra nos garante: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Estamos resistindo, estamos clamando, estamos firmes, e veremos principados caindo, fortalezas desmoronando, portas se abrindo e vidas sendo completamente restauradas. Declaramos agora com fé e ousadia: toda raiz maligna está sendo arrancada. Todo vínculo espiritual criado por trabalhos de vodú, pactos de sangue, alianças ocultas e encantamentos está sendo quebrado. O Senhor desata os nós invisíveis, os laços secretos e as prisões da alma. Conforme está escrito em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Profetizamos esta palavra sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossos filhos. Não importa qual ferramenta foi usada. Ossos, sangue, bonecos, tumbas, invocações. Nenhuma terá sucesso. Declaramos: todo altar de vodú será reduzido a cinzas. Tudo que foi aceso, ungido, consagrado ou invocado contra nossas vidas será consumido pelo fogo do Espírito Santo. Nenhum feitiço terá espaço onde a presença de Deus habita. Somos morada do Altíssimo. Tomamos agora a autoridade espiritual como filhos de Deus. Em nome de Jesus ordenamos que toda entidade maligna convocada contra nós seja paralisada e expulsa. Todo espírito enviado com ordens de destruição, enfermidade, escassez ou divisão, perca poder agora. Liberamos a palavra de 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas.
Com essas armas declaramos: toda fortaleza espiritual construída pelo vodú contra a nossa mente está sendo demolida agora. Rejeitamos agora todo espírito de medo. Declaramos como está escrito em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Todo medo implantado por visões demoníacas, rituais secretos ou palavras malditas está sendo arrancado. Senhor, levanta teu exército de anjos para guerrear em todas as dimensões. Clamamos para que anjos com espadas flamejantes entrem agora nas batalhas invisíveis. Declaramos: não guerrearemos sozinhos. Deus peleja por nós. O céu se move a nosso favor. Todo pacto feito por nossos antepassados, consciente ou inconscientemente, com práticas de magia, ocultismo ou vodú, está sendo quebrado agora. Declaramos: nossa linhagem está sendo purificada pelo sangue de Jesus. Toda aliança com trevas está anulada. Declaramos como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda interferência espiritual que tenta desviar nossos filhos, prender nossos familiares ou destruir lares está sendo cortada. Nenhuma influência oculta dominará nossa família. Somos de Cristo. Onde havia escuridão, declaramos luz. Onde havia correntes, declaramos liberdade. Onde havia angústia, declaramos paz. Nossos ambientes estão sendo purificados. Toda presença invisível maligna que se escondia nos cômodos, nos objetos ou nos cantos, fuja agora, Senhor. Toca agora em cada mente que está sendo bombardeada por confusão espiritual. Toda ilusão enviada pelas trevas, toda dúvida plantada por encantamentos, todo peso mental que veio por oração contrária ou palavras amaldiçoadas, seja dissipado. Nós nos levantamos em nome do Cordeiro que venceu a morte. Declaramos: estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. E onde o sangue foi derramado, o inimigo não pode tocar. Todo o território onde pisamos é consagrado ao Senhor. Nenhuma entidade se estabelecerá ali. Quebramos agora todo o ciclo repetitivo que foi alimentado por feitiçaria. Padrões de fracasso, perdas sucessivas, doenças recorrentes, divisões constantes, miséria crônica, tudo isso está sendo interrompido. Declaramos: há um novo ciclo de vitória e abundância. Declaramos como Davi em Salmo 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Não temeremos mais ameaças espirituais, visões de vultos, vozes à noite ou ataques durante o sono. O Senhor guarda nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Todo espírito que age em segredo, se escondendo atrás de máscaras religiosas, aparências inofensivas ou falsos dons espirituais, seja desmascarado agora. Declaramos discernimento espiritual. Vemos além das aparências. O Espírito Santo nos revela a verdade. Liberamos sobre nós a paz de João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Toda paz falsa produzida por espíritos enganadores seja rejeitada. Recebemos a paz verdadeira que vem de Cristo, paz que vence o caos espiritual. Espíritos de enfermidade enviados por rituais com sangue, ossos, pólvora ou cera, sejam expulsos agora. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Declaramos cura. Nossos corpos são templo do Espírito Santo. Nenhuma doença enviada pelas trevas prosperará. Declaramos agora: a luz de Cristo invade nossa história. Toda escuridão plantada por alianças antigas, objetos herdados ou pactos geracionais, está sendo quebrada. Tudo que veio como herança maldita, nós renunciamos. Só aceitamos a herança do céu. O Senhor nos levanta como atalaias, como intercessores, como sentinelas espirituais. Declaramos: não seremos passivos diante da guerra. Tomamos posição no campo de batalha e clamamos até ver o inimigo recuar. As muralhas estão ruindo. Deus está se levantando. Em nome de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, entramos agora em um tempo de renúncia.
Declaramos com nossa boca e com fé no coração que rejeitamos toda participação, direta ou indireta, com as obras das trevas. Renunciamos todo envolvimento com vodú, feitiçaria, ocultismo, idolatria e práticas contrárias à palavra de Deus. Renunciamos toda ligação espiritual com rituais, oferendas, pactos, invocações, consultas espirituais, encantamentos, simpatias, trabalhos encruzilhadas, sacrifícios de animais, pactos de sangue, invocações a ancestrais e qualquer prática oculta que tenha sido feita por nós, por nossos pais, avós ou antepassados. Nós quebramos essas alianças agora. Renunciamos todo objeto consagrado que possa ter entrado em nossas casas, estátuas, imagens, colares, roupas de ritual, pedras, pulseiras, anéis, bebidas, incensos, bonecos ou qualquer item espiritual que tenha sido manipulado por forças ocultas. Pedimos ao Espírito Santo que revele o que precisa ser retirado de nosso ambiente. Nossa casa será santa. Renunciamos toda palavra que nós mesmos dissemos no passado e que abriram brechas espirituais. Votos de destruição, palavras de maldição contra nós mesmos, contra outros, declarações de ódio, de desejo de morte, de vingança, de ruína. Anulamos agora cada palavra maldita. Tomamos posse da palavra de vida que sai da boca de Deus. Renunciamos alianças feitas em sonhos ou visões, onde recebemos alianças, roupas estranhas, alimentos, marcas espirituais ou selos invisíveis. Declaramos que todo pacto feito no sono, toda ligação feita com entidades enquanto dormíamos, seja cancelada agora. Nossos sonhos pertencem ao Espírito Santo. Renunciamos toda consagração feita desde o ventre, onde fomos entregues a santos, entidades, divindades, forças ocultas, religiões contrárias à Bíblia. Quebramos toda a consagração hereditária. Fomos lavados e selados com o sangue de Cristo. Pertencemos exclusivamente a Ele. Renunciamos toda participação em práticas como tarô, búzios, astrologia, horóscopo, numerologia, leitura de mãos, adivinhações, ervas consagradas, banhos espirituais, benzimentos com objetos estranhos, passes espirituais ou quaisquer rituais que abriram portas ao reino das trevas. Renunciamos toda amizade, sociedade ou relacionamento contaminado por alianças espirituais. Todo laço com pessoas que nos influenciam para o ocultismo, com vínculos que arrastam para a feitiçaria, com líderes espirituais ocultistas disfarçados de luz, declaramos rompimento completo. Renunciamos toda palavra lançada contra nós por feiticeiros, bruxos praticantes de vodú, pais de santo, sacerdotes ocultistas ou qualquer agente do reino das trevas. Toda sentença espiritual proferida com ódio, inveja, vingança ou manipulação, seja anulada agora em nome de Jesus. Renunciamos pactos feitos com entidades disfarçadas de espíritos guias, ancestrais, protetores, mentores espirituais ou espíritos de luz. Declaramos: só o Espírito Santo é nosso guia. Todo outro espírito está expulso e banido de nossas vidas. Renunciamos qualquer comida ou bebida consagrada que tenhamos ingerido em festas espirituais, rituais ocultos, cerimônias de iniciação, jantares místicos ou oferendas. O sangue de Jesus purifica nosso corpo. Toda contaminação espiritual está sendo quebrada agora. Renunciamos objetos que nos ligam a pactos, roupas rituais, colares, pulseiras, símbolos espirituais, bonecos consagrados, marcas no corpo, cortes rituais, tatuagens feitas como consagração espiritual. Entregamos tudo ao Senhor. Pedimos que Tua santidade nos lave por completo. Renunciamos toda herança espiritual maligna, dons psíquicos não dados por Deus, sonhos perturbadores, visões do mundo espiritual sem cobertura do Espírito Santo, habilidades que nos conectavam ao mundo das trevas. Declaramos: recebemos apenas o que vem de Deus. Renunciamos toda falsa unção, todo fogo estranho,
toda experiência espiritual que não nasceu do Espírito de Deus. Se fomos enganados, pedimos perdão. Desligamos toda fonte espiritual contaminada. Só queremos o que procede do trono de Deus. Renunciamos pactos feitos por desespero, por medo, por doença, por perda, por desejo de poder. Toda aliança feita em momentos de fraqueza ou engano, agora é rompida. Declaramos, confiamos somente em Deus. Ele é a nossa cura, nossa força, nossa esperança. Renunciamos alianças feitas por meio de músicas, danças, expressões artísticas consagradas ao oculto. Toda arte contaminada que abriu brechas para a opressão espiritual, seja purificada ou removida. Santificamos nossos sentidos para o serviço do Senhor. Renunciamos também toda raiva, rancor, desejo de vingança e maldição contra quem praticou ou encomendou feitiços contra nós. Liberamos perdão, não por merecimento, mas porque queremos estar livres. Não seremos prisioneiros espirituais do ódio. Somos filhos da graça. Renunciamos toda tentativa de retaliar com ódio espiritual. Declaramos que nossa guerra é no Espírito, guiada pelo amor, pela justiça e pelo sangue de Cristo. Não fazemos justiça com as próprias mãos. Deixamos Deus ser juiz, libertador e vingador do seu povo. Por fim, renunciamos o medo de renunciar. Toda insegurança, toda resistência, toda dúvida, toda ligação emocional com práticas ocultas, seja cortada agora. Damos um passo total rumo à liberdade. Espírito Santo, sela cada renúncia com teu fogo e tua verdade. Espírito Santo, vem com teu vento impetuoso e sopra sobre nós. Sopra sobre as áreas da nossa vida que foram contaminadas, feridas, aprisionadas ou adormecidas por ataques espirituais, rituais de vodú, palavras malditas e pactos que agora renunciamos. Sopra a vida onde havia morte. Liberta, Senhor, as emoções que ficaram presas. Toca na alma ferida por rejeição, abandono, palavras duras, rejeição familiar ou traições. Muitas dessas dores foram usadas pelas trevas para abrir portas espirituais. Cura agora com teu bálsamo. Traz refrigério onde há dor. Liberta nossa mente, Pai. Todo pensamento repetitivo, obsessivo, destrutivo, que nos prende ao medo, à vergonha, à dúvida e ao desespero, seja agora arrancado pela tua verdade. Renova nossa mente com a tua palavra. Onde havia engano, entra com revelação. Quebramos agora, em nome de Jesus, toda a fortaleza de culpa, de autoacusação, de desvalorização e indignidade que foi plantada por experiências espirituais traumáticas. Declaramos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Recebemos tua graça. Clamamos por libertação dos sentimentos que ficaram amarrados ao passado. Mágoas antigas, dores que não cicatrizaram, lembranças de rituais, pesadelos recorrentes, traumas espirituais e emocionais. Declaramos: seremos livres também por dentro. Toda entidade que se escondia nas emoções feridas, nos traumas e nos sentimentos mal resolvidos, está sendo desmascarada agora. Espírito Santo, revela o que ainda precisa ser tratado. Mostra onde estão as amarras invisíveis. Liberta nossas raízes emocionais. Liberta, Senhor, os que foram molestados espiritualmente. Aqueles que em sonhos foram tocados, violados ou perseguidos por entidades. Que todo espírito de íncubos, súcubos, pombagira, entidades de sedução, manipulação sexual ou obsessão, seja expulso agora, em nome de Jesus. Clamamos agora pela libertação do corpo. Toda enfermidade espiritualizada, todo sintoma físico que não tem explicação natural, toda doença enviada por feitiçaria, vodú ou pacto oculto, caia por terra agora. Declaramos: pelas suas pisaduras fomos sarados. Liberta os nossos olhos espirituais. Todo véu lançado para não enxergarmos a verdade, todo manto de cegueira espiritual,
Toda ilusão implantada por magia, toda visão contaminada por experiências ocultas, seja removida. Queremos ver como tu vês. Clamamos também pela libertação de nossas mãos. Que toda obra que realizamos debaixo de maldição, todo trabalho espiritual contaminado, toda obra feita sob ordens ocultas, seja agora purificada. Declaramos que nossas mãos são limpas e consagradas ao Senhor. Toda palavra de fracasso, falência, portas fechadas, travamento de caminhos, seja agora cancelada. Declaramos: somos cabeça e não cauda, estamos por cima e não por baixo. O Senhor abre caminhos no deserto e rios em lugares secos. Tudo se renova sob sua ordem. Liberta nossas noites. Todo terror noturno, sono perturbado, paralisia do sono, pesadelos constantes, ataques espirituais durante o descanso, seja agora cancelado. Declaramos: em paz nos deitaremos e dormiremos, porque só tu nos fazes habitar em segurança. Liberta o ambiente onde vivemos. Toda opressão espiritual escondida em cantos, móveis, objetos, livros ou imagens, perca força agora. Que tua glória encha cada espaço. Declaramos: nossa casa será chamada casa de oração. Que haja luz, que haja paz. Liberta, Senhor, nossas palavras. Purifica nossa boca de palavras malditas, acordos verbais com as trevas, confissões negativas, pragas lançadas, votos espirituais contaminados. Declaramos que a boca que te adora não será mais usada pelo inimigo. Liberta nossos relacionamentos. Toda amizade contaminada, toda aliança tóxica, toda sociedade amaldiçoada, todo laço de alma com pessoas que abriram portas espirituais, seja desfeito agora. Declaramos que os laços que nos prendiam ao erro estão sendo quebrados. Liberta também nossa vontade. Onde fomos escravizados pela força de vícios, hábitos pecaminosos, compulsões, dependências espirituais, medos e bloqueios, recebemos poder para dizer não. Declaramos que a vontade de Deus é nossa direção e nossa força. Clamamos por libertação de toda tristeza profunda, espírito de luto prolongado, desânimo, desistência da vida, opressão silenciosa e peso inexplicável na alma. Seja quebrado. O Senhor troca nossas vestes de pranto por vestes de louvor. Recebemos a alegria do céu, Senhor. Se ainda houver legalidade espiritual escondida, mostra-nos. Traz à tona qualquer área não rendida, qualquer objeto esquecido, qualquer lembrança não tratada. Queremos ser completamente teus. Nada ficará para o inimigo. Tudo será santificado. E ao final desta parte reafirmamos: somos livres. E quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Não voltaremos às prisões. Não ouviremos mais a voz das trevas. Nossa alma agora escuta apenas o pastor que nos chama pelo nome. Jesus Cristo é o Senhor. Tomamos posse da promessa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Declaramos que nossa casa é esconderijo espiritual, lugar de refúgio, lugar onde o Espírito Santo habita. Nenhum mal terá acesso. Cercamos espiritualmente nossa morada com o sangue do Cordeiro. Clamamos agora que toda entrada, portas, janelas, muros, portões, escadas, elevadores, sejam seladas contra espíritos que rondam. Declaramos: nenhum espírito enviado poderá atravessar os limites da bênção. Intercedemos agora por todos os que moram conosco, mesmo que não creiam ainda, mesmo que estejam em trevas. Declaramos proteção. A luz da salvação alcançará cada membro da nossa casa. Toda resistência espiritual será vencida. O Senhor entrará nos corações. Todo espírito de confusão, briga, discórdia, frieza conjugal, rebeldia, isolamento ou silêncio destrutivo que age dentro dos lares, seja agora confrontado pela presença de Deus. Declaramos paz no ambiente. Onde havia guerra, reinará a Shalom do Senhor.
todo altar oculto levantado dentro de casas, imagens consagradas, objetos escondidos, livros, talismãs, espelhos, bonecos, peças rituais, está sendo revelado agora. Espírito Santo, ilumina os esconderijos espirituais. O que estiver contaminado será removido. Toda praga lançada contra famílias por meio de vodú, trabalhos, despachos, objetos enterrados no quintal, colocados na porta, jogados sobre o telhado ou escondidos em algum cômodo, seja agora anulada. Declaramos: toda seta volta para o abismo. Intercedemos por pais e mães que têm carregado fardos espirituais. Muitos vivem com doenças, cansaços extremos, tristezas sem explicação, conflitos constantes e peso espiritual por obras lançadas contra a sua descendência. Clamamos cura, restauração e renovo. Pedimos agora, Senhor, visita os filhos. Todo filho que se desviou por influência espiritual, por sedução do ocultismo, por rebeldia alimentada por encantamentos, seja agora cercado por tua graça. Nenhum filho se perderá. Cada alma será resgatada. Intercedemos por casamentos. Todo pacto de separação, feitiço de divisão, obra para trazer adultério, frieza ou traição, está sendo quebrado agora. Declaramos: o que Deus uniu, as trevas não poderão separar. O amor será restaurado e o perdão reinará. Clamamos também pelos que vivem sozinhos, viúvos, divorciados ou solteiros oprimidos espiritualmente. Que nenhuma entidade de solidão, medo ou controle sexual tenha espaço em seus lares. Haja liberdade e consolo do Espírito Santo. O Senhor é companheiro fiel. Cercamos o território onde vivemos com oração. Pedimos que teus anjos cerquem nossas ruas, nossos bairros, os limites da nossa terra. Onde houve derramamento de sangue, pactos de morte ou consagrações malignas, pedimos: purifica com teu sangue, ó Cristo. Todo espírito que vagueia na região, que se alimenta de medo, brigas, acidentes, vícios, violência ou confusão, perca a autoridade agora. Declaramos que nosso território será invadido pela glória de Deus. Haverá transformação. Nossa casa será luz na escuridão. Intercedemos pelos vizinhos. Mesmo sem conhecer muitos deles, colocamos diante do Senhor. Se houverem lares de feitiçaria ao nosso redor, que tua luz os confronte. Se houver vizinhos vítimas de encantamentos, que sejam libertos. Nossa intercessão é por todos. Intercedemos por toda criança da casa. Que nenhum espírito enviado por vodú, nenhuma presença maligna disfarçada, consiga se aproximar. Declaramos que cada criança será guardada por anjos. Serão profetas, não prisioneiros. Serão livres desde o ventre. Oramos pelas portas da casa. Declaramos que toda entrada onde se tentou lançar maldição, sal amaldiçoado, pó de vodú, objetos com sangue ou qualquer feitiço, seja agora consagrada ao Senhor. Tudo o que passa por ali será purificado pela presença de Deus. Oramos pelos cômodos esquecidos, sótãos, depósitos, porões, áreas externas, quartos fechados há muito tempo. Se ali há objetos consagrados, entidades escondidas, memórias espirituais negativas, que tudo seja exposto. Onde havia trevas, agora haverá luz. Colocamos sob o sangue do Cordeiro todos os documentos da casa. Contratos, contas, escrituras, chaves, contas bancárias, registros familiares. Declaramos: não haverá mais brechas financeiras, nem disputas espirituais sobre propriedades. O Senhor é nosso dono. Intercedemos por proteção contra retaliações. Nenhuma obra de vingança espiritual contra quem ora, intercede ou expulsa será bem-sucedida. Pedimos um escudo de fogo ao redor de nós. Quem tocar em nós, toca na menina dos olhos de Deus. E assim, selamos nossos lares com a promessa de Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhuma força contrária mudará esse decreto. Nossa casa será conhecida como altar de adoração, santuário de fé, casa onde o nome de Jesus é exaltado.
Senhor, nome do Senhor Jesus Cristo, nos levantamos agora contra todo espírito de depressão, desânimo, angústia profunda, apatia espiritual e desejo de morte. Declaramos guerra contra as trevas que se disfarçam de pensamentos internos. Deus não te criou para viver caído. Ele te chamou para se levantar. Não importa o que você sente. O que define sua identidade não são seus sentimentos, mas a palavra viva de Deus. Não importa se o vazio é grande, o Espírito Santo preenche. Não importa se a dor é antiga, o Cristo ressuscitado cura. O Senhor está contigo agora. Depressão não é fraqueza, é batalha espiritual e emocional. E nesta guerra, não lutamos sozinhos. O Senhor é escudo ao redor dos que clamam por libertação. Toda a nuvem negra que paira sobre sua mente está sendo dissipada pela luz da glória de Deus. Se você tem dito, não aguento mais, ou queria desaparecer, hoje o Senhor responde: eu te formo, eu te sustento, eu te levanto com a minha mão forte. Você não é lixo, não é peso, não é fracasso. Você é filho amado, filha escolhida, herdeiro do céu. Levanta tua cabeça agora e ouve o que diz o Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Deus não planejou ruína, Deus planejou o futuro. Declaramos que toda seta de tristeza profunda lançada por encantamentos, trabalhos de vodú, pactos ocultos ou palavras malditas está sendo quebrada. Todo feitiço que trouxe escuridão à alma será queimado agora pelo fogo do Espírito Santo. Pregação. Ouça, alma ferida. Ainda há esperança. Jesus entrou em túmulos e chamou mortos pelo nome. Ele ainda faz isso. Se ele chamou Lázaro, ele te chama hoje. Se ele ressuscitou a filha de Jairo, ele toca agora tua dor silenciosa e diz: levanta-te, e não apenas te chama como te envia. Deus não te chamou só para sobreviver, mas para viver e fazer outros viverem. Você não é espectador da vida, é guerreiro do reino. Deus vai usar essa dor que tentou te matar para levantar outros do chão. Renunciamos agora toda a voz interior que diz: você não presta, você é um erro, ninguém se importa, melhor acabar com tudo. Essas vozes não vêm do céu. Essas palavras são demônios disfarçados de pensamentos. E nós as calamos agora, em nome de Jesus. Declaramos como está em Salmo 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Alma, volta a respirar. Espírito, volta a adorar. Corpo, volta a viver. A vida para ti em Deus. Todo espírito de tormento que pressiona tua mente, te acorda à noite com angústia, te afunda em pensamentos escuros e te prende em solidão, seja expulso agora. Nós declaramos: onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Senhor, visita agora aquele que está à beira do abismo. Muda pensamentos de autodestruição. Corta laços com entidades que se alimentam da dor. Liberta da autopunição, do autoflagelo, da culpa. Quebra toda aliança com a morte. Liberta com teu amor eterno. Declaramos como Isaías 61:3. Para que se dê aos tristes de Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa troca espiritual está acontecendo agora. Deus está te vestindo de novo. Aos que disseram: eu não vejo mais propósito, Deus responde: eu sou o teu propósito. Ele é o começo, o meio e o fim da tua história. E ainda que você tenha se perdido no caminho, Ele não se perdeu de você. Ele ainda te chama pelo nome, como no jardim. Renunciamos toda mentira espiritual. Nunca vou ser livre. Não mereço amor. Estou amaldiçoado. Essas palavras são correntes que estão sendo quebradas agora. Você não é maldição, é bênção. Você não é acidente, é projeto divino.
Você é amado. E se alguém disse contra você, vai morrer sozinho, vai enlouquecer, ninguém nunca vai te querer, não vai dar certo, declaramos: toda palavra amaldiçoada está sendo arrancada agora. A boca do inimigo foi silenciada. A boca de Deus está abrindo caminho. Clamamos pela reconstrução da autoestima espiritual. Que toda vergonha, culpa, complexos, traumas e comparações sejam curados. Você não precisa ser outro. Deus te ama como te fez. E Ele está restaurando tua identidade agora, com selo de filho legítimo. Nós oramos agora por pessoas que estão sorrindo por fora, mas morrendo por dentro. Aquelas que se calam com medo de serem julgadas, que escondem sua dor para não preocuparem os outros. Deus te vê. Ele te entende como ninguém. Ele te abraça com poder. Recebe agora cura sobre tua alma, sobre tua história, sobre teus silêncios. Declara com tua boca: eu não sou escravo da dor. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Nenhuma treva me dominará. Eu sou livre. Eu sou restaurado. Eu sou do céu. Senhor, te pedimos agora. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Abre os olhos da nossa alma. Revela as áreas ocultas que precisam ser limpas. Não queremos servir ao Senhor com um coração dividido. Queremos ter mãos limpas e um coração puro. Por isso, Pai, vem com teu fogo purificador. Queima em nós toda raiz de amargura, orgulho, vaidade, falsidade, ciúmes, competições e comparações. Declaramos agora renúncia total a toda contaminação espiritual. Renunciamos à mentira, ao engano, à manipulação, à sensualidade, ao pecado oculto, aos hábitos que entristecem teu espírito. Desligamo-nos do mundo e nos ligamos ao céu. Lavamos nossa mente com a água da palavra. Pedimos ao Espírito Santo que lave cada pensamento, cada lembrança, cada intenção. Queremos pensar como Cristo pensa, desejar o que Cristo deseja, rejeitar o que Cristo rejeita. Purifica nossa consciência, Senhor. Clamamos agora pela limpeza da nossa boca. Senhor, toca nossos lábios com brasas do teu altar. Tira toda palavra torpe, maledicência, murmuração, zombaria, palavras de morte. Que nossa língua seja fonte de bênção e não de destruição. Senhor, purifica nossos olhos. Que não desejem o que é impuro. Que não se alimentem de vaidade, pornografia, cobiça ou distração carnal. Renunciamos a toda forma de prazer visual que afasta a tua glória. Queremos olhos cheios de luz, olhos de águia. Purifica nossos ouvidos, Senhor. Queremos ouvir tua voz, não os ruídos do mundo. Renunciamos a músicas, conselhos, conteúdos e vozes que alimentam a carne. Queremos ouvir o céu, perceber a direção do Espírito e discernir as estratégias do inimigo. Lava, Senhor, nossas mãos e nossos pés. Onde andamos e o que tocamos precisa refletir tua santidade. Se nossos caminhos se desviaram, endireita. Se nossas mãos agiram com injustiça, lava com teu sangue. Queremos ser instrumentos de justiça. Te pedimos agora, traz arrependimento genuíno. Não queremos arrependimento superficial, só para aliviar a culpa. Queremos o arrependimento que muda comportamento, que gera frutos, que rompe ciclos. Quebranta nosso coração até que choremos como Davi. Lembra-nos, Senhor, do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não queremos continuar com o coração endurecido. Quebranta-nos. Que toda insensibilidade espiritual seja removida. Queremos voltar a sentir tua presença. Espírito Santo, vem agora e limpa nosso altar interior. Arranca os ídolos escondidos, a idolatria da imagem, do controle, do dinheiro, da aceitação, da performance, do orgulho espiritual. Só o Senhor deve ocupar o trono do nosso coração.
Renunciamos todo acesso que demos ao inimigo por portas abertas em pecado. Declaramos que essas portas estão sendo fechadas agora com o sangue do Cordeiro. Todo legalismo demoníaco que ainda resistia, perde sua base agora. Somos lavados pelo sangue de Cristo. Senhor, limpa também nossas intenções. Não queremos servir por vaidade, adorar por interesse, orar por competição. Queremos te servir por amor. Queremos pureza nos propósitos. Santifica os bastidores do nosso coração, onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Renunciamos toda a aparência de santidade sem essência. Não queremos parecer santos, queremos ser santos. Queremos integridade no secreto, fidelidade na solidão, verdade quando ninguém está olhando. Queremos agradar a Ti acima de tudo. Clamamos agora por santificação no corpo, na alma e no espírito. Que nossa sexualidade seja consagrada, que nossos pensamentos sejam consagrados, que nosso corpo seja templo real do Espírito Santo. Destruímos agora todo altar de luxúria e impureza. Rejeitamos todo espírito de sedução, adultério espiritual, contaminação de olhares e toques impuros. Reclamamos para Ti, Senhor, o controle do nosso corpo. Somos Teus. Não pertencemos aos desejos carnais, mas ao Teu reino eterno e glorioso. Senhor, queremos andar como sacerdotes e reis. Queremos subir ao Teu monte limpos, preparados, ardendo em temor e adoração. Que Tua presença nos constranja a abandonar tudo o que não é santo. Que Tua glória queime o que não glorifica Teu nome. Lembramos de Êxodo 19, 10, 11, quando disseste a Moisés: santifica o povo hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Santificação é preparação para o sobrenatural. Queremos estar prontos para a Tua glória. Senhor, sabemos que não é pelo nosso esforço que somos santos, mas pelo poder do sangue de Jesus. Por isso confessamos nossos pecados agora e os colocamos diante da cruz. Cada transgressão, cada pensamento, cada atitude, nos arrependemos. Lava-nos. Não nos conformamos com uma vida rasa, morna, indiferente. Queremos fogo santo, coração limpo, mente renovada. Queremos viver o que está em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vem, Espírito Santo, acende a chama da santidade em nós. Derrama temor de Deus, sede de pureza, desejo de viver separado para Ti. Que essa geração volte a se consagrar. Que Tua noiva seja santa, pura, sem mancha, preparada para o noivo. Declaramos agora: não pertencemos mais a este mundo. Não vivemos mais segundo a carne. Somos cidadãos do céu. Nossa mente é transformada. Nosso corpo é consagrado. Nossa alma é alinhada. Nossa casa é separada. Nosso caminho é santo. Selamos esta parte com o Salmo 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Senhor, faz de nós esses. Limpa nossas mãos. Purifica nosso coração. Queremos estar contigo no alto. Clamamos ao Senhor que toque cada área ferida de nossa alma. Rejeição, abandono, traição, abuso, humilhação, vergonha, medo, culpa e tristeza. Pedimos: cura cada cicatriz que o inimigo tentou usar como prisão espiritual. Queremos ser inteiros, renovados e livres. Libertamos agora toda a prisão emocional que nos impede de amar, confiar, perdoar ou seguir adiante. Declaramos: quebramos toda a corrente invisível que nos liga ao passado. Quem o Senhor liberta é verdadeiramente livre. Alma ferida, levanta e dança na luz do Pai. Pedimos que o Espírito Santo traga revelação e entendimento para os traumas que não conseguimos explicar, que nos assombram nas noites, que nos paralisam durante o dia. Que sua luz penetre onde há escuridão. Cada segredo do coração será exposto e curado. Renunciamos todo sentimento de inferioridade, rejeição e medo de não ser amado. Declaramos: somos preciosos aos olhos do Criador.
Somos temidos pelo inimigo, desejados pelo céu. Somos chamados, escolhidos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Declaramos perdão aos que nos feriram, não para justificar o erro, mas para quebrar as correntes que prendem nossa alma. Liberamos perdão em nome de Jesus. Todo rancor, amargura e desejo de vingança sai agora da nossa mente e do nosso coração. Clamamos pela restauração de relacionamentos quebrados por traumas e mentiras. Pedimos que o Senhor traga reconciliação, paz e entendimento. Que cada laço de amor verdadeiro seja fortalecido. Nossa família espiritual será um testemunho da Tua graça. Libertamos agora as emoções presas, tristeza profunda, ansiedade constante, angústia que sufoca, medo que paralisa, culpa que corrói. Pedimos o bálsamo do Espírito Santo para curar cada sentimento maltratado. Renovação espiritual é o nosso clamor. Pedimos que a mente seja libertada de pensamentos repetitivos que destroem a paz. Que toda voz acusadora, toda ilusão de fracasso, toda narrativa de derrota seja anulada. Declaramos: somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas já passaram. Clamamos por restauração da identidade verdadeira. Que a alma saiba quem é em Cristo: herdeira, filha amada, templo santo, vaso de honra, obra-prima do Criador. Que a mente se lembre da verdade e rejeite toda mentira do inimigo. Senhor, visita os corações que sofreram abuso espiritual, emocional ou físico. Dá-lhes força para vencer o trauma. Dá-lhes paz para superar o medo. Dá-lhes coragem para testemunhar Tua libertação. Tu és o consolador das almas quebrantadas. Declaramos que toda opressão gerada por traumas está sendo quebrada. Toda influência maligna ligada a lembranças dolorosas perde poder agora. As correntes da alma são partidas, os grilhões da mente são desfeitos. Invocamos o nome de Jesus para que toda semente de depressão, ansiedade, pânico ou loucura plantada por feitiçaria seja extirpada. Todo espírito contrário sai agora, e entra o espírito de vida e paz. Pedimos cura para o espírito ferido, para a alma cansada e para o corpo exausto. Que o Senhor renove as forças dos que choram, dê descanso aos que lutam e alegria aos que sofreram. Recebam o bálsamo divino da cura interior. Renunciamos toda mentira que nos diz que somos incapazes, indignos ou perdidos. Declaramos: somos sacerdotes, chamados para o reino eterno, revestidos de autoridade e poder. Nos levantamos, restaurados e vitoriosos. Senhor, nos posicionamos agora contra toda a opressão financeira que o inimigo lançou sobre nossas vidas e famílias. Declaramos guerra contra toda maldição, feitiço, pacto oculto e obra de vodú que trave a prosperidade, o trabalho, as finanças e os negócios. Renunciamos agora a todo pacto familiar que abriu portas para as trevas na área econômica. Declaramos que essas cadeias estão sendo quebradas agora, pelo poder do sangue de Jesus. Toda a herança espiritual negativa é anulada e tomamos posse da bênção prometida. Clamamos contra espíritos de pobreza, falta, miséria, endividamento, fracasso e perdas constantes. Declaramos que toda maldição que dizia: não prosperarás, sempre faltará, sua mão será pesada, está sendo consumida pelo fogo do Espírito Santo. Declaramos que somos chamados para a abundância em todas as áreas, conforme está escrito em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não aceitamos menos do que a vida plena que Jesus conquistou para nós. Pedimos ao Senhor que corte toda raiz de roubo espiritual, inveja, feitiçaria financeira, desvio de recursos, corrupção e trabalho oculto contra nossas finanças. Declaramos que nosso dinheiro é santificado e abençoado. O Senhor é nosso provedor fiel. Rompemos toda obra de vodú ligada a dinheiro, trabalho e comércio. Aniquilamos toda rede de maldição que opera em segredo. Declaramos que nenhuma obra maligna alcançará nossos bens. Nossa casa será prosperada, nossos negócios prosperarão,
Nossas mãos serão abençoadas. Pedimos que o Espírito Santo traga a estratégia divina para a nossa vida financeira. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que trazem perdição. Direciona nossos passos para investimentos, negócios e trabalhos que glorifiquem o Senhor. Clamamos pela restituição de tudo o que foi roubado ou perdido por obras malignas. Declaramos que tudo o que o inimigo tentou tirar está sendo devolvido com juros espirituais. Declaramos bênção reversa em nome de Jesus. Renunciamos toda a mentalidade de escassez, medo, dúvida e ansiedade financeira. Declaramos que nossa mente está alinhada com as promessas divinas. Somos mordomos fiéis, confiantes na provisão do Senhor. Não temos falta, porque o Senhor é nosso pastor. Rogamos também por libertação das dívidas espirituais herdadas de nossos antepassados. Pedimos perdão pelos pecados familiares que deram legalidade ao inimigo. Declaramos que as gerações futuras estão livres de maldição e sob a proteção do sangue de Cristo. Invocamos agora o poder do Espírito Santo para purificar nossa linhagem. Toda maldição de pobreza, miséria, fracasso financeiro e escassez está sendo desfeita agora. Declaramos: nossas gerações serão abençoadas, não amaldiçoadas. Nos colocamos na brecha pelos que vieram antes de nós. Declaramos perdão e quebra de maldições para pais, avós, bisavós e toda a nossa árvore genealógica. Não mais levaremos o peso das heranças negativas, mas receberemos a unção da bênção eterna. Declaramos que todo espírito de inveja, cobiça e desonestidade está sendo expulso. Somos honestos, justos e trabalhadores, e nossas mãos são abençoadas para prosperar. O Senhor prospera o trabalho de nossas mãos e fortalece nossa colheita. Clamamos por restauração financeira imediata. Declaramos portas abertas no céu e na terra. O Espírito Santo revela caminhos de crescimento e multiplicação. Somos filhos da promessa e herdeiros das riquezas eternas. Nenhuma palavra contrária prosperará. Somos mais que vencedores, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa verdade nos garante uma promessa maravilhosa: a cura para nosso corpo, mente e alma. Deus não quer que você viva doente, abatido ou preso pela dor. É tempo de declarar liberdade sobre sua saúde. É tempo de tomar posse da vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Lembre-se das palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Jesus levou seu sofrimento, sua dor e sua enfermidade. Não importa o diagnóstico, não importa o prognóstico humano. No reino de Deus, o impossível é possível. Jesus tem poder para restaurar ossos quebrados, curar doenças incuráveis e renovar mentes confusas. Não aceite as limitações deste mundo. Aceite o poder do Senhor. Declaramos agora que toda obra maligna, toda doença espiritual, toda enfermidade causada por feitiçaria, vodú, pactos ou influências demoníacas está sendo quebrada. O sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer sentença de morte. Não permita que o inimigo te roube a esperança. Não aceite que o medo ou a tristeza te dominem. Deus é o Deus da restauração. Ele transforma feridas em força, dores em testemunho e lágrimas em vitória. Ore comigo. Senhor, eu me apresento diante de Ti neste momento, entrego meu corpo, minha mente e minha alma. Cancelo toda obra maligna lançada contra mim. Declaro que sou curado, restaurado e libertado pelo Teu poder. É tempo de expulsar toda a opressão que causa ansiedade, depressão, pânico e confusão mental. A mente que era prisão torna-se agora templo de paz e sabedoria. O Espírito de Deus renova suas forças e restaura o equilíbrio. Se você está cansado, abatido, sem forças para lutar, levante-se agora com fé, pois o Senhor prometeu: eu sou o Deus que te sara. Êxodo 15:26. Não existe enfermidade que Ele não possa curar. Ele é o Deus do impossível.
Levante sua voz e declare: não importa o que vejo, eu escolho crer na palavra de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e nele habita saúde, vida e vitória. Não aceite nada menos que a cura total. Jesus não veio só para perdoar pecados, ele veio para trazer vida em abundância. Ele é médico dos médicos, príncipe da paz e libertador dos cativos. Ele quer que você viva livre, saudável, feliz e cheio do Espírito. Ore para que o Espírito Santo renove suas células, restaure seu sistema imunológico, acalme seu coração e encha sua mente de paz. Receba agora a unção da cura divina, para que todo mal seja expulso e toda força renovada. Não desista, não se conforme com menos. A vitória é sua, porque Jesus venceu a morte, a doença e a dor na cruz do Calvário. Você é mais que vencedor em nome de Jesus. O inimigo tem tentado destruir a estrutura familiar, semeando confusão, desonra, traição, frieza, violência, vícios, divisão e rebeldia. Mas nós dizemos: não mais. O sangue do Cordeiro cobre nossos lares e nenhuma praga espiritual os destruirá. Lembre-se das palavras de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de guerra contra tudo o que quer afastar sua família do propósito eterno. Renunciamos agora toda a maldição hereditária sobre os lares. Quebramos toda obra de feitiçaria, vodú, encantamento ou pacto contra famílias. Anulamos toda palavra de maldição lançada sobre casamentos, filhos, pais ou gerações. Pedimos que os anjos do Senhor acampem ao redor dos lares. Que cada canto da casa seja selado pelo Espírito Santo e que todo espírito de contenda, adultério, enfermidade, vício e divisão seja expulso agora, em nome de Jesus. Casamentos quebrados sejam restaurados. Alianças feridas sejam saradas. Amor esfriado seja reaceso pelo fogo do céu. Nenhuma obra das trevas resistirá à presença do Espírito de Deus no seu lar. Clamamos agora pelos filhos. Senhor, guarda-os da sedução do mundo, das drogas, da pornografia, da rebeldia e da depressão. Guarda suas emoções, sua mente, sua identidade. Eles são flechas do Senhor, ungidas para alcançar os céus. Renunciamos o espírito de desobediência, confusão de gênero, distanciamento espiritual e imoralidade. Declaramos que nossos filhos crescerão como árvores fortes, firmadas na palavra. Todas as gerações futuras servirão ao Senhor com alegria. Oramos pelos pais que sejam sacerdotes do lar, guiando com firmeza, amor e temor de Deus. Oramos pelas mães, colunas de sabedoria, paciência e discernimento. Oramos pelos avós, intercessores e fontes de herança espiritual. Pedimos que a comunhão volte aos lares, que a oração em família seja restaurada, que a mesa seja um altar de paz, onde Cristo seja o centro, que haja perdão mútuo, reconciliação verdadeira e aliança de fidelidade. Todo o plano do inferno para destruir famílias, seja através da miséria, da traição, da frieza ou do distanciamento espiritual, está sendo cancelado agora. Em nome de Jesus, o inimigo será confundido e o Senhor será exaltado dentro dos lares. Toda amarração de vodú, feitiço familiar, despacho contra casamentos, palavras de inveja, fotos entregues em altares de feitiçaria ou nomes escritos em pactos demoníacos, caem por terra agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Declaramos que a sua casa será casa de oração, casa de adoração, casa de milagres. Nenhuma arma forjada contra sua família prosperará. O Senhor é o escudo ao redor de cada um dos seus. Receba essa palavra como profecia. O que estava se desfazendo será reconstruído. O que estava morto será ressuscitado. O que parecia perdido será restaurado. Porque Deus ainda é o Deus da família. Hoje é dia de proclamar vitória. Vitória sobre as trevas, vitória sobre os principados, vitória sobre o vodú,
Vitória sobre as maldições, sobre as enfermidades, sobre as cadeias, sobre o medo, sobre a morte. Não lutamos sozinhos. O leão da tribo de Judá marchou à frente. O Senhor dos exércitos brandiu sua espada flamejante. Os anjos desceram em guerra. As portas do inferno tremeram. Os demônios fugiram. Os altares de feitiçaria caíram por terra. Nós não apenas resistimos, mas nós conquistamos. Porque está escrito: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. O Espírito Santo habitou em nós. A glória nos envolveu, e a luz brilhou nas trevas. Declaramos com fé e ousadia: todo o laço foi cortado, todo o peso foi lançado fora, toda seta foi anulada, toda maldição foi quebrada, todo pacto demoníaco foi desfeito. Tomamos posse da herança que nos foi dada pelo Cordeiro: paz, liberdade, autoridade, cura, provisão e vida eterna. Agora vivemos como reis e sacerdotes, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Revestidos de toda a armadura de Deus, empunhamos a espada do Espírito e pisamos sobre serpentes e escorpiões. O inimigo está debaixo dos nossos pés. Não mais voltaremos para o cativeiro. Saímos como exército vitorioso, com bandeiras erguidas ao Rei. Clamamos agora por um batismo de fogo. Espírito Santo, sela este clamor com tua presença. Unge cada palavra, marca cada coração, consagra cada vida. Faz de nós guerreiros, adoradores, vigilantes, sentinelas da última hora. Renovamos nosso compromisso com o céu. Não voltaremos atrás. Não negociaremos nossa fé. Não temeremos as ameaças das trevas. Somos do Senhor, e a nossa bandeira é o amor. Teu reino está dentro de nós, e por onde passarmos, os céus se abrirão, o poder se manifestará, e a glória será visível. Os oprimidos serão libertos, os cegos verão, os mortos espirituais ressuscitarão. Proclamamos: a igreja se levanta, os intercessores despertam, os profetas falam, os céus rugem, os filhos se voltam aos pais, os milagres acontecem. O avivamento começa dentro de nós. Celebramos o nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo, o ungido, o Cordeiro de Deus, o Filho do Altíssimo, o Leão da tribo de Judá, o Messias, o nosso Rei, o Senhor dos Senhores. Glorificamos a Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, e dizemos juntos com uma só voz, como igreja viva e militante: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos preparados, selados, purificados e armados para o teu retorno. Agora, ao final deste clamor, declaramos que tudo foi selado. Selado com o sangue de Jesus, selado com a unção do Espírito, selado com o fogo do altar, selado com os decretos eternos. Nada poderá desfazer o que foi firmado em oração. Nada poderá calar a voz que foi levantada diante do trono. Nada impedirá o cumprimento da palavra liberada sobre nossas vidas. É tempo de avanço. É tempo de colheita. É tempo de manifestação da glória. E ao final de tudo, a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio são exclusivamente teus, Senhor. Só tu és digno. Só tu reinas. Só tu és Deus. Este clamor foi selado no céu. Cada palavra que saiu da sua boca, cada renúncia, cada decreto, foi ouvido pelo trono de Deus. Agora, toda a obra do mal foi desfeita. Principados caíram, cadeias foram quebradas, pactos foram anulados, e o reino das trevas foi abalado. Permaneça firme, porque o Senhor te revestiu com poder. O sangue do Cordeiro cobre sua casa. A unção do Espírito te envolve. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. E a tua vitória não é mais promessa, é realidade. Marche com fé, ande em santidade e proclame com autoridade: Jesus Cristo é Senhor. Amém, amém e amém.